Olá, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Espírito Santo venha estar sobre a vida de todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou Leide, irmã Leide, eu sou esposa do pastor Leandro. Nosso ministério se chama Comunidade Cristã Reencontro, né? Nossa igreja tem pouco tempo. Há muito tempo a gente faz a obra de Deus, a gente fazia a obra de Deus em outro ministério, mas o nosso tempo nesse ministério encerrou, né? E que Deus abençoe grandemente esse ministério. Mas agora nós estamos com o nosso ministério, com esse novo chamado que Deus colocou em nossos corações. E o Senhor colocou no meu coração já tem um tempo de compartilhar a sua palavra. Então, eu vou procurar semanalmente estar compartilhando uma palavra com todos vocês, para que essa palavra venha tocar o coração de vocês, para que o Senhor venha trabalhar em vocês aquilo que precisa ser trabalhado. Eu falo que quando Ele opera e trabalha com sua palavra, não é somente para os que ouvem, mas é também para o que prega. Isso é um trabalhar mútuo, né? E Ele sempre opera dessa forma. Para quem não sabe, nós temos 2 cultos, né? Um culto na semana, o culto de quarta-feira, culto da família. Esse culto sou eu que faço. E no domingo, culto do Espírito Santo, que é o meu marido que faz, né? Na semana, os meus cultos são das 8 às 9, né? Na quarta-feira. E no domingo, meu marido faz às 8. Também não demora muito, né? E por enquanto são os cultos que a gente faz, né? É uma igreja que acabou de começar, né? Tá nascendo aí e crescendo. Então foi o que a gente, né? O que o Senhor tocou em nossos corações de fazer por enquanto. E tem algo que Ele tem tocado no meu coração já tem um tempo, que é compartilhar com vocês a palavra dele. Então eu vou compartilhar com vocês, né? Até a palavra que eu dei no meu culto, uma palavra que tinha tocado muito o meu coração e eu compartilhei no meu culto e queria compartilhar aqui, vou compartilhar com vocês. E antes da gente começar a ler a Bíblia, né, essa leitura, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre quem que a gente vai falar. Acredito que todos vocês já tenham ouvido e quem não ouviu vai ouvir agora. Acredito que vocês já ouviram falar sobre Paulo. Paulo era um grande homem de Deus, um homem que antes de se converter perseguia muitos cristãos. Ele atacava os cristãos, ele prendia os cristãos, ele matava os cristãos, enfim. Ele era um homem, né? Só que ele foi um homem escolhido por Deus. E Deus teve um trabalhar sobre a vida dele. Outro dia eu venho e conto a história dele e faço uma pregação referente a ele. Mas hoje a revelação não é só do Paulo. Por isso que eu não vou contar toda a história mais profunda. Enfim, Paulo, né, teve o trabalhar de Deus, o trabalhar de seu coração. E Deus o transformou e ele se converteu. Depois que Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido, Paulo levou a palavra de Deus para muitos lugares, para muitos cantos, muitos lugares. E nesses lugares que ele levou a palavra, teve um lugar que ele levou a palavra, viajou, continuou o seu chamado, né? Continuou levando a palavra para outros lugares. Aí teve um tempo que ele retomou para essa cidade. Quando ele retomou para essa cidade, ele tinha pregado na vez passada para um grupo de pessoas, para vários, né? E nessas pessoas existia um jovem, e esse jovem recebeu a palavra de Paulo. E na Bíblia fala que quando Paulo retornou, esse jovem tinha crescido na palavra. Esse jovem saltou aos olhos de Paulo. E Paulo gostou tanto do que viu, que Paulo pegou esse jovem e o levou com ele para fazer a obra. Eles foram juntos fazer a obra. E quando eu li essa palavra, eu falei, nossa, que lindo, né? Paulo gostou tanto da evolução desse jovem, que levou esse jovem com ele. E aí ele foi
fazer a obra com este jovem, né? Só que em um certo momento da vida dele, eles se separaram, né? E esse jovem estava fazendo a obra. E Paulo, ele fez 2 cartas para esse jovem. Cartas para dar ânimo, para dar força, para ajudá-lo. Porque Paulo sentia que estava no fim de sua vida e precisava deixar uma cartas para ajudar esse jovem. Você fala assim, Leide, você está falando tanto desse jovem, quem é esse jovem? Bom, esse jovem, primeiro já começa aí, esse escolhido por Deus e escolhido por Paulo, era jovem, era filho de uma judia com um grego. Na Bíblia fala que era um rapaz tímido e um rapaz com frequentes enfermidades estomacais, barriga. Aí você fala assim, nossa, Leide, justamente esse rapaz foi escolhido, poderia ter sido escolhido um homem, né, já conhecedor da palavra, um homem assim, um homem daquela forma, enfim, porque nós, seres humanos, às vezes a gente olha o fora, né, o externo, a gente olha aquilo que a gente acredita que é o certo, mas o trabalhar de Deus é diferente, porque o trabalhar de Deus, ele vê o nosso coração, ele vê o que realmente, quais são nossas intenções. E foi assim que Paulo viu e enxergou nesse rapaz o que ele poderia ser e o que ele estava sendo. E quem é esse rapaz? Esse rapaz é o Timóteo. E esse Timóteo foi um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, um homem tão abençoado, que foi escolhido por Paulo para ser o sucessor de Paulo. E Paulo, na Bíblia, fala que ele tinha um carinho tão grande por ele. Em 2 Timóteo 1:2, ele fala assim: a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Ele considerava esse rapaz como um filho, né? E eu falo que muitas vezes os filhos que Deus dá pra gente cuidar nem sempre são de sangue, né? Deus dá muitos filhos pra gente cuidar. Muitas pessoas que precisam de uma palavra de incentivo, de carinho, da nossa ajuda. E Paulo criou esse menino na palavra. Esse menino se tornou o filho de Paulo para ser o sucessor dele, para levar adiante aquilo que ele ensinava. E, gente, para quem não conhece Paulo, levar esse bastão, levar essa herança, não é para qualquer um. Pode ter certeza que não é para qualquer um. Foi escolhido a dedo, foi escolhido por Deus e por Paulo. Mas aí você pensa, nossa, mas que jovem, como pode um jovem já foi ouvir a palavra, recebeu a palavra e foi chamado por Deus e fez tudo isso para Deus? Aí você fala assim, nossa, realmente é um mistério muito grande, né? Mas não, esse jovem, ele é esse jovem que marca e que fala conosco, porque existia duas mulheres que foram importantíssimas para este jovem. Que mulheres são? Vamos ler para que vocês possam entender todo esse contexto que eu trouxe a vocês. Fica em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Isso é Paulo na carta para Timóteo. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para mim encher de gozo, trazendo-me à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Nada que eu li isso, eu falei assim, meu Deus, que lindo esse jovem. Seguiu os passos ensinados pela sua avó e ensinados pela sua mãe. E aí, isso nos traz um ensinamento tão grande,
Porque às vezes tem muitas avós por aí achando que não podem fazer diferença na vida de seus netos. Muitas mães achando que não podem fazer diferença na vida de seus filhos. E aqui mostra que tem como. Aí você vai falar assim, Leide, ele recebeu uma fé não fingida, ele teve um exemplo, mas talvez ele tenha recebido esse exemplo na hora que Paulo foi lá, pregou, né, aí trabalhou o coração dele, foi dessa forma. Não. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, fala assim, gente, ó. Não, capítulo 3, perdão, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Ou seja, esse jovem que a gente vê desde pequenininho, a sua mãe e a sua avó ensinaram a ele as Sagradas Escrituras. Na Bíblia fala que ele era filho de uma judia com um grego. Então, provavelmente, ela era cristã e ele não, né? Com tudo que a gente lê. E nessa revelação a gente pode ver tantas coisas. Timóteo, ele poderia ter sido, sim, influenciado pelo pai, talvez a não seguir a Jesus, não seguir as Sagradas Escrituras, mas ele foi influenciado pela sua avó e pela sua mãe. Aí eu falo assim, nossa, mas como que esse menino conseguiu ter esse discernimento de quem seguir e quem não? Como uma professora, eu posso dizer que uma criança, ela é igual uma esponja seca, que vai lá, e se você pega uma esponja e coloca ela na água, ela vai sugar, e ela vai sugar toda aquela água que está ali, porque né, a função dela. E uma criança, quando ela está crescendo, quando ela está ali no seu crescimento, ela suga tudo, ela aprende tudo ela aprende. E eu acredito que foi assim com o Timóteo, ele foi aprendendo com a mãe, com a avó, com o pai, com as circunstâncias, com a cultura, ele foi aprendendo com tudo, porque a criança está ali para aprender, ela não seleciona o que ela aprende, ela simplesmente aprende, seja certo ou errado, ela está aprendendo. Mas aí tem um momento na vida dela que ela vai crescer e ela vai escolher. Só que se você der ela todas as oportunidades, terão pessoas que vão falar com seu filho, que vão ensinar, terão outras e outras, mas também terá você. E que se você ensinar a ela o caminho do Senhor, desde pequenininho, dificilmente ela se desviará. Se você ensinar as Escrituras, assim como a Eunice e a Lloyd ensinaram as Escrituras a esse jovem cresceu e se desenvolveu tanto ao ponto de se destacar espiritualmente para ir fazer a obra com Paulo, para ser escolhido. Por quê? Porque ele tinha uma fé genuína, uma fé tão forte que era percebida. E ele poderia dizer, nossa, mas eu sou tímida, não sei falar direito com as pessoas, nossa, mas às vezes eu tenho muitas enfermidades, nossa, mas eu sou muito jovem. Ele poderia olhar para as circunstâncias, mas ele não escolheu olhar para as circunstâncias. Ele escolheu olhar para aquilo que Deus prometeu a ele, para aquilo que ele foi chamado a fazer. Que na Bíblia fala que Paulo fala, lembre-se de quando teve a imposição de mãos sobre você. Ele foi orado, foi apresentado a ele desde pequeno, que ele seria um servo de Deus. Aí você fala, mas Leide, às vezes quem está ouvindo pode ser um novo convertido, está conhecendo a palavra agora. Enfim, várias pessoas podem ser atingidas com a palavra, com este vídeo. O que eu quero dizer todos nós temos o chamado de deixar o bastão para alguém, de termos os nossos sucessores. E não digo que sucessor é somente aquele que é filho, imagina. Sucessor, como Paulo mesmo adotou a Timóteo, foi um filho na fé dele. Nós podemos ter sucessores do ser humano compartilhar o que tem. Já é de nós, está em nós.
Só que nem sempre aquilo que a gente tem para compartilhar é algo bom. E é isso que eu quero trazer hoje. O que você está compartilhando? A Lloyd e a Eunice compartilharam com esse jovem a fé. Uma fé forte, uma fé firme, uma fé não fingida. Uma fé que diante das circunstâncias não se abalava, mas ficava firme. Uma fé baseada nas Escrituras. Foi o que elas compartilharam com ele e atingiu ele para o resto da vida. Mas o que eu quero trazer aqui é como você está dando esse bastão para quem? O que você está conseguindo compartilhar com os outros? Será que às vezes são murmurações, reclamações, descontentamentos, tristezas? O que você está compartilhando? Aí você fala assim, Lídia, ultimamente o que eu ando compartilhando não tá muito bacana. E uma coisa que eu tenho aprendido é, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Mas e o que a gente tem? O que está sendo o que a gente tem? É a nossa vida com Cristo? É a nossa vida baseada nas Escrituras? É a nossa vida baseada na palavra do Senhor? Para quem não conhece a palavra, para quem não conhece, nós cristãos meditamos. O Senhor pede para a gente meditar dia e noite em sua palavra, em sua Bíblia. Isso é o certo a se fazer, é meditar nela dia e noite. Porque quando você começa a meditar nessa palavra e a se alimentar dela, você não quer ficar com essa palavra só para você. Você quer compartilhar. Você quer dar essa palavra para outras pessoas. Porque quando você começa a transbordar, você começa a atingir outras pessoas. Mas e como que você está? Você está transbordando? Ou você ainda está um copo lá no meio, quase vazio? E eu falo que a única forma da gente se encher é lendo a Bíblia, é orando, é buscando, é congregando, é estando na casa de Deus, é fazendo a vontade dele, conforme ele ensina, para que possamos ser o exemplo que outras pessoas precisam ver em nós, o exemplo que o nosso filho precisa ver, o exemplo que o nosso parente precisa ver, o exemplo que o nosso amigo precisa ver. O que você está sendo? Que exemplo você está sendo? A sua vida com Cristo como está sendo? Se você é alguém que não conhece Jesus, dê-se a oportunidade de conhecer. Mande mensagem para mim, eu posso te apresentar as boas novas do Pai. Eu posso te ajudar. Mas se não for você, se for você quem está vendo um cristão, como tem sido o que você está dando para os outros? Se hoje você tivesse que fazer uma carta, como Paulo teve que fazer, ele estava fazendo as cartas para Timóteo porque ele sentia que ele iria morrer e ele não sabia se essa carta ia ter retorno, então ele mandou como se fosse uma carta de despedida. E ele fala para Timóteo, não se esqueça dessa fé que você aprendeu com sua mãe, com sua avó. Lembre-se, essa fé está em você. Lembre-se que o chamado está em você. Meu filho amado, que quando me lembro de ti, choro. Essa foi a carta linda que Paulo deu a Timóteo. Se você tivesse a possibilidade de fazer uma carta para alguém, para deixar os ensinamentos que o Senhor deu ao seu coração, para compartilhar os milagres que o Senhor fez na sua vida, o que você deixaria? Que aprendizado você daria? Que aprendizado você deixaria para a sua família? Que aprendizado você deixaria para seus amigos? O único que você deve colocar em seu coração é que eu possa fazer a obra de Deus aonde eu esteja, com quem eu esteja, e que eu possa sim dar exemplo de uma fé não fingida, mas uma fé genuína, uma fé que alcança outras vidas. Então, é essa mensagem que eu quero deixar a vocês, essa mensagem que Deus tocou no meu coração. Deixe a semente com o sucessor, deixe uma semente da palavra, deixe uma semente do Espírito Santo. Se você foi tocado em seu coração, fico muito feliz, não fui eu. Como eu disse,
Eu sou só uma torneira. O que realmente flui é a água do Espírito Santo, é a palavra dele. Então eu convido você a quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, participar do meu culto. Será um prazer recebê-lo na nossa igreja. Será um prazer compartilhar a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo venha alcançar a vida de todos vocês. Desde já eu agradeço pela oportunidade. Amém, meus irmãos. Bom, meus irmãos, e antes que eu me esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal. Se essa palavra de alguma forma tocou o seu coração, faz um comentário, compartilha, curta, porque assim, dessa forma, o YouTube vai entender que é um vídeo bom, que é um vídeo que pode atingir outras pessoas e ele será compartilhado mais vezes. Então, desde já agradeço toda a oportunidade que vocês deram a mim de ouvir essa palavra. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.